Talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas existe uma parte sua que ainda chora, mesmo quando você sorri. Uma parte esquecida, abafada, silenciada. E por mais que o tempo tenha passado, ela continua ali, gritando no escuro. Essa parte é a sua criança interior. Carl Jung dizia que dentro de cada adulto vive uma criança. Não uma lembrança, não uma memória, mas uma presença viva. E se ela for ignorada por tempo demais, começa a se expressar através da dor, da insegurança, do medo e até da raiva que você não sabe de onde vem. Você já se pegou reagindo de forma exagerada, impulsiva, como se fosse outra pessoa, como se estivesse tentando se proteger de algo que nem estava ali? Pois é, talvez fosse ela, aquela criança que você enterrou porque ninguém a ouviu. Nossos traumas de infância não desaparecem só porque crescemos. Eles se escondem, se adaptam, mudam de rosto, passam a usar nossas palavras, nossos relacionamentos, nossas decisões, e se tornam fantasmas que guiam nossa vida sem que a gente perceba. Jung chamava isso de a sombra, a parte de nós que escondemos até de nós mesmos. Mas ela não desaparece. Pelo contrário, quanto mais ignorada, mais poderosa se torna. A verdade é que a maioria das dores que carregamos hoje tem raízes muito mais antigas do que imaginamos. Não é sobre o agora, é sobre o que não foi curado lá atrás. Aquele grito engolido, aquela vontade sufocada, aquele amor que você implorava em silêncio. E o mais cruel é que, em algum momento, você acreditou que o problema era você, que sentir demais era fraqueza, que chorar era motivo de vergonha. Então você se calou, você se adaptou e, sem perceber, começou a construir um personagem para sobreviver num mundo que não te entendia. Mas chega uma hora em que esse personagem quebra, porque ele não foi feito para viver, foi feito para esconder. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Talvez essa seja a hora de escutar o que você tentou silenciar por tantos anos. Talvez seja a hora de deixar essa criança sair do porão. Você se lembra de quando tudo era novo, do olhar curioso, da alegria por coisas pequenas, da vontade de ser visto, abraçado, aceito? Aquela criança ainda existe, e o que ela mais deseja é ser reconhecida. Mas o mundo não foi gentil com ela, foi? Talvez ela tenha sido rejeitada por ser sensível demais. Talvez tenha sido punida por ser espontânea. Talvez tenha aprendido cedo que chorar era feio, que ser vulnerável era perigoso. Então, ela fez o que toda criança faz para sobreviver. Se adaptou. E a adaptação virou armadura. Você aprendeu a esconder, a sorrir mesmo com vontade de sumir, a parecer forte quando tudo estava desmoronando por dentro. Só que tem um preço para essa performance. Você se desconecta de quem você é de verdade, se afasta dos seus próprios sentimentos e começa a viver uma vida que não te representa mais, cheia de relações superficiais, decisões automáticas e uma constante sensação de vazio. Carl Jung dizia que, até você se tornar consciente do inconsciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Isso significa que enquanto você não ouvir essa criança, ela vai continuar te guiando pelas suas feridas, vai escolher por você, vai sabotar as suas vitórias, vai repetir padrões, vai se esconder atrás de máscaras. Mas aqui vai uma verdade libertadora. Você não precisa mais fugir de si mesmo. Você não é mais aquela criança indefesa. Hoje, você tem escolha. Você pode entrar no quarto escuro da sua alma, acender a luz e encontrar o que foi deixado para trás. Você pode conversar com essa parte esquecida. Pode acolhê-la. Pode reconstruir o vínculo com sua essência. Mas isso exige coragem, porque olhar para dentro nem sempre é bonito. Às vezes dói, às vezes assusta,
Mas sempre vale a pena, porque é só encarando a dor de frente que você vai conseguir libertar o que há de mais verdadeiro em você. O processo de reencontrar a criança interior não é um retorno à infância, é um reencontro com a parte mais autêntica de você. Essa criança representa o que você era antes do mundo te moldar, antes das máscaras, antes da vergonha, antes do medo. Mas ela também guarda o trauma, a dor da rejeição, a tristeza não expressa, a frustração de não ter sido compreendida. Muita gente passa a vida tentando calar essa criança. Acredita que ser adulto é ignorar o passado, seguir em frente, ser maduro. Mas maturidade de verdade não é negação, é integração. Carl Jung não falava sobre cura no sentido de apagar a dor, mas de torná-la consciente, compreendê-la, abraçá-la. Porque tudo aquilo que você não integra te controla. Quando você sente raiva do nada, quando se sabota sempre que algo bom acontece, quando foge da intimidade ou explode em relações, é a criança gritando. Mas ela não está te atrapalhando. Ela está pedindo socorro. E talvez ninguém tenha parado para ouvir. Mas você pode ser essa pessoa agora. Talvez, pela primeira vez na sua vida, você possa ser o adulto que aquela criança precisava. Aquele que diz: eu vejo você. Eu acredito em você. Você não está mais sozinho. Isso pode parecer pequeno, mas é revolucionário. Porque a verdadeira transformação acontece quando você para de buscar fora o que faltou dentro e começa a construir esse amor, essa segurança, esse pertencimento de dentro para fora. Essa jornada não é fácil, mas é o caminho da verdadeira liberdade. E se você está disposto a continuar, é hora de seguir mais fundo. Você se lembra de quando começou a se esconder? Talvez tenha sido numa sala de aula, quando riram do seu jeito de falar. Ou num jantar de família, quando disseram que você era sensível demais. Ou ainda, quando você chorou e mandaram você engolir o choro. Aos poucos, sem perceber, você foi deixando partes suas para trás. Escondeu a sensibilidade, calou a criatividade, engavetou os sonhos. Fez isso para sobreviver, para caber, para não perder o amor das pessoas. Mas Jung dizia: aquilo que negamos em nós mesmos reaparece na vida como destino. A vida começa a te confrontar, a te apresentar pessoas que te rejeitam da mesma forma que você se rejeita. Situações que reforçam sua sensação de não pertencimento. Relações onde você repete, sem querer, os mesmos padrões. E aí, você se pergunta: por que isso sempre acontece comigo? Por que eu atraio pessoas assim? Por que eu me sinto tão vazio mesmo tendo tudo? A resposta não está fora, está dentro. Dentro daquele quarto escuro onde você trancou sua criança. Onde ela ainda espera que você volte e diga: agora eu sou forte o suficiente para cuidar de você. E nesse instante, começa algo mágico. Você para de se culpar. Começa a se compreender e se permitir ser inteiro. O resgate da criança interior é o primeiro passo para quebrar o ciclo da autossabotagem, da repetição inconsciente e da dor silenciosa que se disfarça de força. É nesse resgate que a vida começa a fazer sentido. Carl Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. É duro, né? Porque encarar a escuridão interna não é nada bonito. É revisitar traumas, vergonhas, fracassos e medos que você preferia esquecer. Mas é ali, exatamente ali, que mora a chave da sua cura. Pensa numa casa onde há anos ninguém acende a luz de um cômodo. Você sabe que tem coisas lá dentro, mas evita abrir a porta. Com o tempo, o mofo toma conta, a bagunça cresce. E mesmo sem entrar, você sente o cheiro. A sujeira escondida começa a contaminar o resto da casa. Assim é com a alma. Aquilo que você esconde, a raiva que reprime, a dor que nega, o desejo que julga,
continua vivo. E se você não olha para isso, isso começa a governar sua vida pelas sombras. É por isso que a criança interior, quando ignorada, vira um sabotador interno. Ela grita, não com palavras, mas com atitudes destrutivas, relacionamentos tóxicos, procrastinação, autocrítica excessiva, ansiedade, busca desesperada por validação. Você não quer mais viver assim. Quer? Então talvez esteja na hora de sentar com essa criança, ouvir o que ela tem a dizer, chorar o que ela chorou sozinha, oferecer o abraço que ninguém deu. Você vai se surpreender. Ela não vai te odiar por tê-la abandonado. Ela só queria ser vista. E quando você olha para ela com compaixão, algo muda. A raiva vira força. A tristeza vira sensibilidade. O medo vira coragem. É nesse processo que você começa a renascer. Quando você era pequeno, qualquer gesto de rejeição parecia o fim do mundo. E sabe por quê? Porque, para uma criança, o amor não é um desejo, é uma necessidade vital. Se ela não for amada, ela morre, emocionalmente. E então, para sobreviver, você se moldou. Você deixou de mostrar raiva para não ser punido. Deixou de chorar para não ser chamado de fraco. Deixou de sonhar alto para não parecer tolo. Cada corte que fizeram em você, você chamou de amadurecer. Mas não era maturidade, era medo. Medo de ser rejeitado de novo. Medo de não ser bom o bastante. Medo de amar e ser deixado. E assim nasceu uma máscara. A máscara do forte, do autossuficiente, do tá tudo bem. Mas por dentro tinha uma criança calada, encolhida num canto, esperando que um dia alguém visse a dor que ela ainda carrega. Carl Jung chamava isso de persona, a identidade social que criamos para sobreviver. Mas ele também alertava: a persona é apenas uma parte de quem você é. Quanto mais você se identifica com ela, mais se afasta do seu eu verdadeiro. E você sente isso, não sente? Aquela sensação de viver uma vida que não é sua, de carregar pesos que não entende de onde vieram, de se olhar no espelho e, às vezes, não se reconhecer. Talvez seja porque chegou a hora de tirar a máscara. Não para jogá-la fora, mas para descobrir quem você é por baixo dela. E o mais bonito é que, quando você encontra esse eu verdadeiro, ele não é fraco como você imaginava. Ele é inteiro. E inteiros, nós somos mais fortes do que qualquer máscara. Você já percebeu como certas situações despertam reações exageradas em você? Uma crítica simples. E de repente, você explode. Alguém te ignora. E você sente uma dor absurda. Um erro bobo. E você se sente um fracasso completo. Essas reações não vêm do presente. Elas são ecos do passado. É a sua criança ferida gritando: eu só queria ser visto. Eu só queria ser amado. Eu só queria que alguém dissesse: você é bom o suficiente. Mas ninguém disse. E você cresceu tentando merecer um amor que deveria ter sido incondicional. A grande ironia? Você passou a vida inteira buscando em outros aquilo que só você pode se dar. Carl Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então não é azar, não é o mundo contra você, é o inconsciente pedindo para ser curado. Cada gatilho é uma seta apontando para dentro. Cada dor é um convite à consciência. E quando você aceita olhar para dentro, com coragem e compaixão, começa a mágica. Você para de repetir os mesmos ciclos. Você se liberta da expectativa dos outros. Você aprende a acolher a criança que um dia foi deixada para trás. E nesse abraço interno, silencioso, algo muda. Você para de correr, para de fugir e começa finalmente a voltar para casa. A casa que sempre foi você. Sabe aquele vazio que você sente de vez em quando?
Aquela sensação de que falta algo, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Muita gente tenta preencher esse buraco com trabalho, relacionamentos, dinheiro, distrações, mas esse vazio não é material, é existencial. É o grito abafado da sua essência, a parte mais autêntica de você que foi sendo silenciada ao longo da vida. Quando você era criança, talvez tenha sido ensinado a ser bonzinho, comportado, agradável. E em troca disso, você foi deixando de lado partes importantes de quem era. A raiva, a criatividade sem filtro, a espontaneidade, tudo aquilo que te fazia único, foi reprimido para caber no molde. Carl Jung chamava isso de processo de individuação, a jornada de se tornar quem você realmente é, integrando tudo o que foi reprimido. É por isso que a vida, às vezes, te empurra para crises, porque você precisa se desconstruir para poder se encontrar. Não é sobre se tornar uma nova pessoa, é sobre lembrar quem você sempre foi, antes do medo, antes da vergonha, antes do abandono. A cura não está em buscar lá fora, está em mergulhar fundo dentro de si e encontrar, no fundo do poço, não o fim, mas o recomeço. Você já reparou como algumas dores se repetem na sua vida? Pessoas diferentes, situações diferentes, mas o mesmo sentimento de rejeição, abandono, insuficiência. É como se houvesse um padrão invisível, te guiando sem que você perceba. Jung chamava isso de complexos inconscientes, partes não resolvidas da nossa psique que ficam atuando nos bastidores, moldando nossas escolhas. É como aquela criança ferida que você tentou esquecer, mas ela ainda está lá, no escuro, esperando ser vista. E enquanto você não a olha nos olhos, ela grita através dos seus relacionamentos, sabotagens, medos. A verdade é que enquanto você tenta parecer forte, funcional e adulto, essa criança continua esperando que alguém a abrace. E esse alguém é você. Você precisa voltar lá. Voltar ao momento onde tudo começou a doer. Não para reviver o trauma, mas para dizer: eu tô aqui agora. E eu não vou mais te deixar sozinho. Ah. É assim que começa o processo de cura. Não negando o passado, mas acolhendo-o com maturidade. Voltar lá não é fácil, porque ao se aproximar daquela criança, você também se aproxima das lágrimas que não pôde chorar, dos medos que ninguém acolheu, das palavras que nunca ouviu. É por isso que muitos fogem. Se enterram no trabalho, nos vícios, em relacionamentos tóxicos. Porque olhar para dentro dói, mas negar adoece. Carl Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência te controla como destino. E talvez seja por isso que você repete tanto os mesmos ciclos, porque a criança ainda está trancada lá, chorando por atenção. E você não tem coragem de entrar naquele quarto escuro. Mas aqui vai uma verdade dura. Você é o único capaz de abrir essa porta. Ninguém mais vai fazer isso por você. E enquanto ela continuar trancada, você vai continuar incompleto, fragmentado, confuso, O que a sua criança precisa ouvir de você hoje? O que ela queria quando chorava e ninguém vinha? Talvez só um abraço. Talvez só alguém dizendo: você não precisa mais ter medo. Eu cresci. Eu voltei para te buscar. Essa reconciliação interna pode mudar tudo. Agora, feche os olhos por um momento. Respire fundo. E imagine essa criança diante de você, assustada, com os olhos arregalados. Talvez com raiva, talvez em silêncio. Mas ela está ali, viva, esperando há tanto tempo. Chegue perto, sem medo, sem julgamento. Abrace essa criança. Diga a ela que você sente muito, por não ter estado lá, por ter tentado esquecer, por ter feito de tudo
para seguir em frente, mesmo que isso tenha significado deixá-la para trás. Diga que agora você está aqui, inteiro presente, pronto para ser tudo aquilo que ela precisou e não teve. Você não precisa mais lutar contra ela. Ela não é o seu problema. Ela é a sua chave. É através dela que você vai se reconectar com sua força criativa, com a sua sensibilidade, com a sua verdade. Porque só quando você integra a criança ferida com o adulto consciente é que você para de reagir à vida e começa, finalmente, a escolher como viver. Essa não é uma cena simbólica. É um rito de passagem. Você não é mais aquela criança, mas também nunca vai deixar de ser. Aceitar isso é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Talvez você nunca tenha recebido o amor que precisava. Talvez tenha crescido ouvindo que sentir era fraqueza. Talvez tenha aprendido a sobreviver em vez de viver. Mas agora, você tem algo que não tinha antes: consciência. E é com ela que você pode olhar para sua dor sem fugir, para sua história sem se esconder e para sua criança interior sem medo. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim ao confrontar a escuridão da nossa alma. Iluminar a sombra é integrar tudo o que fomos e tudo o que ainda somos. Você não precisa ser perfeito, nem forte o tempo todo, nem ter todas as respostas, mas você pode ser verdadeiro, com você mesmo, com o que sente, com quem está se tornando. Hoje, a criança que você enterrou foi ouvida. E isso já muda tudo. Ouça esse episódio com calma, talvez mais de uma vez. Comente que parte mais falou com você. Se inscreva no canal para continuar essa jornada. Você não está sozinho. Nunca mais vai precisar se abandonar.